Oscar já é jogador do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também de Bernabéu, mais novo alvo do Palmeiras para 2025. Quero te contar ainda que o Corinthians colocou 2 jogadores à venda. Preciso te atualizar sobre Pedro Caixinha, novo técnico do Santos. Para completar mudanças nos rebaixados, esse é um dos temas em debate entre os clubes. Tem novidades sobre o Flamengo e mais dinheiro com patrocínio. Sérgio Ramos no Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola. Na noite dessa segunda-feira não tem futebol. Minha sugestão vai para NBB, Campeonato de Basquete. Tô indo na vitória do Minas Tênis Clube contra o São Paulo, do Flamengo contra o Paulistano e do Corinthians contra o Caxias do Sul. Se esses resultados se confirmarem, meus R$100 se transformam em 230. Já dá para você fazer sua fezinha também em jogos nessa terça e quarta-feira de futebol pelo mundo. Escolha a opção que quiser. O importante é fazer o cadastro agora mesmo. Link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro. Só não esquece que você precisa jogar com responsabilidade e ter pelo menos 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Fábio Carille pediu Juliano, meio atacante, e Guilherme, atacante, ambos atletas com quem ele trabalhou no Santos. O negócio com o Juliano parece ser mais simples, ele está rescindindo o contrato com o Peixe. Já o Guilherme não seria contratado por menos de 5 milhões de reais. Preciso te contar também que o Fluminense está perto de fechar a contratação de Paulo Baia, atacante de 25 anos de idade, que disputou a temporada pelo Goiás. O jogador pertence ao Primavera, do interior de São Paulo. Já Vitor Sá entrou com ação na justiça contra o Botafogo. Para falar a verdade, são 2 ações. E ele cobra R$646 mil do ex-clube. Hoje ele joga no Krasnodar. Para completar o giro de notícias, contar que Pedro Rocha, que disputou o Brasileirão pelo Criciúma, é o mais novo reforço do Remo na disputa da Série B. Já o Ceará acertou a contratação de Kehler, goleiro que pertencia ao Internacional e esteve emprestado ao Vasco, onde nem jogou em 2024. A saideira, ou as 2 últimas, na última mesmo, vamos fechar o giro de notícias contando que o Sporting de Portugal vai contratar um novo técnico, mas não será Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, nem sequer foi cogitado. O novo comandante será Rui Borges, do Vitória de Guimarães. Ele chega para substituir João Pereira, que pediu demissão depois do empate em 0-0 nesse domingo pelo Campeonato Português. Agora de falar sobre o patrocínio Master do Flamengo, que terá reajuste. Mais dinheiro para BAP e companhia, mas esse é o mérito da antiga administração. O Gustavo Vieira de Oliveira, então diretor, vice-presidente de marketing, havia combinado com a Pixbet um reajuste de R$10 milhões no contrato de patrocínio Master a partir de 2025. Ou seja, os R$105 milhões atuais serão aumentados, reajustados para R$115 milhões na próxima temporada. E se o Flamengo seguir com a Pixbet, terá direito a R$125 milhões nos anos de 2026 e 2027, os últimos anos do vínculo. Com R$115 milhões, o Flamengo segue com folga na lista de times com maior faturamento em relação a patrocínio Master. O Corinthians tem R$103 milhões da Esportes da Sorte e o Palmeiras está fechando com a Sporting Bet por algo na casa dos R$100 milhões. Só para completar o noticiário do Flamengo, Felipe Luiz e José Boto se encontraram em Portugal. O técnico e o novo diretor esportivo já estão trabalhando no planejamento para 2025. Bora te atualizar agora sobre a chance de Sérgio Ramos virar reforço do Cruzeiro. Segunda-feira de especulações em relação à zaga da Raposa. Pela manhã o pessoal do No Ataque havia afirmado que Adrielson estava contratado. O Cruzeiro desmente com veemência a negociação, negócio que geraria na casa dos 8 milhões de euros. Uma das minhas fontes diz que não tem o menor cabimento o Cruzeiro gasta tanto por um atleta que era reserva no Botafogo. Sobre o Sérgio Ramos, Everton Guimarães e Thiago Fernandes, no programa Donos da Bola de Belo Horizonte, afirmaram que o atleta espanhol de 38 anos de idade foi sugerido ao Cruzeiro e está tendo seu nome avaliado. Uma fonte cruzeirense afirmou que não existe tratativa e que o Sérgio Ramos não tem a intenção de atuar no futebol brasileiro. O que se sabe é que o Cruzeiro pretende contratar o mais rápido possível um novo defensor. Só para completar, aí sim, notícia confirmada, que veio do GE,
A Raposa fez uma sondagem por Léo Link, goleiro de 23 anos de idade, que pertence ao Atlético Paranaense. Ele seria o reserva imediato do Cássio. Vale a lembrança de que o Anderson foi transferido, foi vendido para o Atlético Goianiense. O Anderson era o reserva imediato do Cássio. A saideira a respeito da Raposa, o Necaxa desistiu da contratação de Matheus Vital. O meio-atacante do Cruzeiro não se apresentou para realização, para a solicitação do visto de trabalho, e diante desse fato, o Necaxa optou por descartar qualquer tipo de negócio. Bora mudar de assunto e falar sobre uma proposta que está sendo debatida entre os clubes da Série A. Gostaria de saber a sua opinião. A ideia desses times é de que o número de rebaixados no Campeonato Brasileiro da Série A caia de 4 para 3. Dessa maneira, os 20 integrantes do Brasileirão começariam o campeonato em 2025, sendo que apenas o 18º, o 19º e o 20º seriam rebaixados. Quem lidera esse movimento é o presidente Marcelo Teixeira dos Santos. Ele chegou a ligar para o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, além de telefonar para o presidente do São Paulo, para o presidente do Corinthians e também para o presidente do Palmeiras. A ideia é buscar apoios para que essa história possa ser levada adiante. É importante lembrar que Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, não é muito próximo do Edinaldo, pelo contrário. O presidente da CBF entende que o Reinaldo é um dos opositores na próxima eleição para presidente. Marcelo Teixeira chegou a dizer o seguinte, abre aspas, liguei para o presidente da federação, para o presidente do São Paulo, para o presidente do Corinthians e do Palmeiras, nessa situação envolvendo os critérios de descenso do Brasileirão. Acredito que é uma regra que precisa ser revista imediatamente. Veja um exemplo claro, o Atlético Mineiro disputou a final da Libertadores e da Copa do Brasil e teve chance até a última rodada de ser rebaixado. Isso não é um problema de gestão, é um problema de calendário, é um problema de uma série de outras situações que refletem na tabela de um campeonato tão importante, fecha aspas. Você concorda, discorda? Rebaixamento com 3 ou 4 clubes, tô curioso para saber sua opinião, beleza? Quero contar que Pedro Caixinha não vai para o Botafogo, nem para o Grêmio, muito menos para o Atlético Mineiro. O novo time do técnico português é o Santos. E olha aqui, o novo diretor, o novo CEO do Santos, o Pedro Martins, precisou de apenas 24 horas para resolver o problema do Santos em relação ao técnico, enquanto o Alexandre Galo teve um mês para solucionar essa questão e não conseguiu. Você vai lembrar que o então diretor de futebol, o Alexandre Galo, conversou com vários treinadores argentinos, brasileiros, chegou a conversar com o próprio Pedro Caixinha e não bateu o martelo. No domingo, o Pedro Martins foi confirmado. Houve um acerto entre ele e o Marcelo Teixeira. A primeira missão do novo CEO do Santos era encontrar um técnico. E o Pedro, durante o próprio domingo, acabou selando, sacramentando esse acordo com Pedro Caixinha, que foi anunciado como novo comandante do Peixe nessa segunda-feira. Contrato de uma temporada, ele chega com a missão de organizar o Santos e buscar uma temporada mais tranquila. Só para completar, em relação ao noticiário do Peixe, a partir de agora com a chegada de um técnico, Santos vai resolver todos os outros problemas de quem fica, quem sai e também de contratações. Só para complementar, é importante contar que o Caixinha na sexta-feira havia dito sim para o Grêmio. No sábado, depois de uma reviravolta, voltou a afirmar que se acertaria com o tricolor gaúcho. No domingo, o Vitor, dirigente do Atlético Mineiro, tentou atravessar o negócio e quem fechou foi o próprio Santos. Preciso te contar agora sobre uma dupla de atacantes do Corinthians que está à venda no mercado. Decisão da diretoria alvinegra, Pedro Raul e Pedro Henrique não ficam no próximo ano, pelo menos essa é a ideia. Resta saber se o mercado vai aceitar tais sugestões. Pedro Raul, contratado por 25 milhões de reais e que custa 700 mil reais por mês. O Pedro Henrique custou bem mais barato, 2 milhões e 900 mil, também tem um salário menor de 500 mil por mês. A ideia do Corinthians é se livrar dos atletas em definitivo ou por empréstimo. E no pior dos cenários, tendo que ajudar com parte do salário. Se os dois saíssem por conta própria, negociados com outros clubes, uma economia de 1 milhão e 200 mil reais por mês, que permitiria ao Corinthians ter um pouquinho mais de fôlego em relação aos seus custos. Dentro de campo, nenhum nem outro funcionou. O Pedro Raul é hoje a quarta opção para a função de centroavante e o Pedro Henrique mal consegue jogar. E olha que o Corinthians ainda pode contratar mais atletas para o próximo ano, o que justifica a saída dos jogadores. A pergunta que eu deixo para você, não corintiano, algum desses atletas caberia no seu time do coração? E você, alvinegro, entende que eles merecem uma segunda chance ou olho da rua? Bora falar agora sobre o Palmeiras de olho em Bernabé. Lateral esquerdo argentino de 24 anos de idade. Ele pertence ao Celtic, que está emprestado até 31 de dezembro para o Internacional. O Palmeiras observa bem de perto a situação,
mas pretende só se mexer a partir de 1º de janeiro. Isso porque a prioridade na compra do Internacional se encerra na virada do ano. Ou seja, qualquer movimento antecipado e o Palmeiras corre o risco de ver o Internacional se acertar com o time escocês. O Palmeiras já monitora, já conversou com o Bernabé e também com o Celtic e promete uma proposta para a compra do jogador que foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. A operação com o Internacional geraria na casa dos 4.200.000 euros. Colorado vem pedindo um desconto. O Palmeiras já assinou com a possibilidade de pagamento de toda essa grana de forma parcelada. A tendência é que o acordo saia a menos que o Internacional abra os cofres e tope bancar aquilo que está estabelecido em contrato. Se você não acompanhou muito o Bernabé, ele até demorou um pouquinho para vingar no Internacional, mas a partir do momento que passou a ser utilizado, o baixinho de muita força física e ótima qualidade no apoio se tornou titular absoluto e peça importante do Internacional. Só para arrematar, no Palmeiras, se o Piquerez está voltando, a ideia do Verdão é vender Vanderlan e também Caio Paulista, que não conseguiram agradar. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente do futuro de Oscar, que enfim virou jogador do São Paulo. O anúncio ainda não aconteceu, mas o meio atacante de 33 anos de idade já passou até por exames médicos nessa segunda-feira. Contrato de 3 temporadas, salário na casa de R$1,5 milhão por mês, assim como o Lucas Moura. O Oscar ainda vai ter direito a alguns bônus atrelados a esse contrato, que estão ligados a metas. Reforço super importante de alguém com quem o São Paulo, ou por quem o São Paulo batalhou por meses. O presidente Júlio Casares tenta a contratação do Oscar há pelo menos 3 janelas, telefonando, ligando, conversando, batendo papo também com Juliano Bertolucci, o representante do atleta. Esse processo de convencimento também precisou contar com apoio e com ajuda para convencer a esposa do Oscar, que preferiria voltar para a Europa ou se acertar com o clube dos Estados Unidos, de olho na criação dos filhos no mercado, no continente ou no país americano. Diante da enorme repercussão positiva e do carinho que o Oscar e a esposa receberam de torcedores do São Paulo nesse período de férias aqui na capital paulista, o Oscar e a esposa se convenceram de que a volta seria bacana. Lucas Moura também teve um papel importante, batendo um longo papo com o Oscar e mostrando que o retorno dele e da família foi super positivo. O Oscar topou voltar 14 anos depois ao Morumbi e ele retorna para acabar com aquela rusga da forma como ele saiu. Você lembra que o Oscar chegou a recorrer à justiça para se mudar para o Internacional, depois o Colorado foi multado em 14 milhões de reais. 100% dos salários do Oscar serão pagos pelo São Paulo. Tricolor que também está tentando a contratação de Montiel, lateral direito, que pertence ao Sevilha, mas aí tem uma informação importante. O Monterrey entrou na disputa, clube mexicano topa bancar um valor para a compra do jogador. São Paulo tinha ideia de pegá-lo por empréstimo. Prometo voltar com mais novidades a partir das 7 da noite. Tem programa do Nicola ao vivo aqui no canal. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.